Graças, paz, abençoados. Bendito seja o Deus eterno. Glórias ao Cristo de todas as eras, de todas as eternidades, de geração em geração, Ele sempre será eterno e Deus. Amém? Glórias a Deus. Sou o irmão Van, direto de Cabedelo, a você que está me acompanhando a este assunto, predestinação, eleição, salvação eterna, não se perde, não, Deus não barganhou com o homem para salvá-lo. Deus disse, faça isso para eu te salvar. Deus disse, dê o dízimo, faça as boas obras, né? Dê esmolas, ou faça jejum, faça as caridades, que eu vou te salvar. Deus não disse isso. A Bíblia diz que Ele nos escolheu, nos predestinou, nos elegeu. Antes de criar o pó da terra, Deus, seu nome já estava escrito no livro da vida. Agora, presta atenção aqui, ó. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todas as pessoas antes da cruz, todas as pessoas depois da cruz, todas as pessoas antes de 70, todas as pessoas depois de 70, todas as pessoas que tiveram seu nome escrito no livro da vida, todas elas foram salvas, né, e chegaram ao pleno conhecimento da verdade. Outra coisa, outra verdade. 2 Pedro, né? 1 Pedro aqui agora. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Olha só. 3,9 diz, o Senhor não se atrasa em cumprir sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, a igreja do primeiro século, né? Os irmãos de Pedro, Paulo, João, Tiago, e não quer que ninguém pereça, ninguém aqui, e não quer que nenhum eleito, que nenhum predestinado, que foi predestinado para a vida eterna, pereça, mas que todos os eleitos, todos os escolhidos, todos os que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, cheguem ao arrependimento. E isto aconteceu de fato e de verdade. Então, usando esses dois textos, de acordo com a Escritura, o raciocínio das Escrituras, eu vou mostrar para você que Deus realmente quis e salvou todos os escolhidos, todos os eleitos, todos os predestinados, todos ou todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Mateus capítulo 1, agora vamos ver isso aqui, Deus salvando os eleitos, só o seu povo, ou só aquele que teve o nome escrito no livro da vida. Seja ele antes de 70 ou depois de 70, meu amado, teve seu nome. Deus salvou tanto, né, os judeus, né, e também gentios, antes da cruz e depois da cruz. Agora, a questão é, depois da cruz, já é depois do sacrifício de Cristo. Ou seja, Cristo fez tudo na cruz do Calvário. Aperfeiçoou, redimiu, perdoou, apagou os pecados de Adão, né? Tirou a lei dos judeus e salvou para a vida eterna a todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Vamos ver isto aqui a partir de agora? Vamos lá? Deixa teu like e se inscreva neste canal Metanoia da Graça. Parabéns a você, obrigado por tua participação, por tua inscrição e pelos teus comentários. Aqui Mateus capítulo 1, versículo 21, olha só. Presta bem atenção aqui agora. Ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Conhece Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará toda a raça humana. Ele salvará todo mundo. Ele salvará aqueles que
guardam a lei, ele vai salvar, ele salvou aquele que guarda o sábado, ele salvou, né, aquele que fez jejum, quem dá mais o dízimo, aquele que vai buscar o batismo com o Espírito Santo, né, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Na cruz do Calvário ele fez isto. Ano 30, ano 33, 3 anos depois, ele salvou num só dia o seu povo, seus eleitos, seus escolhidos. Aqui também, João capítulo 17, preste atenção nesses versículos agora, só revelação. É só bênção daqui para frente. João capítulo 17, versículo 2, olha que revelação. Assim como lhe outorgaste a autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Ele tem autoridade sobre toda a carne. Autoridade sobre toda a carne. Mas, detalhe, que conceda a vida eterna somente a todos os que lhe deste. Está claro? Igual a luz do meio-dia do sol. Versículo 6. Versículo 6 diz, versículo 6. Eu revelei o teu nome àqueles, a todos ou aqueles que do mundo me deste. Eles todos ou só os escolhidos eram teus. Tu os confiastes a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Eles, aqueles quem? Só os eleitos. Só os que foram predestinados para este fim. Versículo 7. Olha o versículo 7. Agora, eles entendem que tudo que me deste vem de ti. Eles quem? Os eleitos, os predestinados, os escolhidos. Versículo de número 8. 8. Pois eu compartilhei com eles, com os eleitos, as palavras que me deste. E eles, os escolhidos, as aceitaram. Eles, né, os que tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, reconheceram de fato que vim de ti e creram, né, que me enviaste. Quem creu? Os que foram destinados, predestinados para crer. Versículo 8 agora, versículo de número 9. 9. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo. Opa! Deus amou o mundo, mas não orou pelo mundo, orou pelos escolhidos. Está vendo aí? Não dá, meu amado. O livre-arbítrio, ela é uma doutrina também estranha, acrescentada, né? É uma doutrina de homens, é uma doutrina no campo teológico, não passa disso. Mas nas Escrituras, o que prevalece, o que sobressai, o que é verdade, é a eleição, a predestinação, a escolha que partiu de Deus na eternidade. Eu rogo por eles, pelos escolhidos. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, por aqueles que estavam escritos no livro da vida. E não pelo mundo. Deus não amou o mundo, mas Deus aqui não orou pelo mundo, para a salvação eterna. Agora, o versículo 11. Agora, não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Proteger quem? A todos? Não, só os eleitos, escolhidos. Agora, o versículo de número 12, o 12. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome, e nenhum deles, nenhum do eleito, nenhum dos predestinados, nenhum dos escolhidos, nenhum que teve seu nome escrito no livro da vida, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Nem foi eleito, nem foi escolhido, mas foi destinado para a perdição, para que se cumprisse
a tua vontade. A Escritura é a tua vontade, é a vontade soberana de Deus. 14. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou. Opa! E Deus não amou o mundo? Por que que o mundo odiou a Cristo e aos escolhidos dele? Eleição, predestinação, salvação não se perde, é eterna, né? Os escolhidos de Deus, é bíblico mesmo. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. 14, agora o 15. O 15. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Olha só, príncipe deste mundo, para que os proteja do Império Romano, que se manifestou no ano 70 com poder de destruição. 15, agora, 16, versículo, isso é uma passagem abençoada. Eles não são do mundo, os escolhidos não são do mundo, os eleitos não são do mundo, os predestinados não são do mundo. Todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida não são do mundo, como também eu não sou. 16, agora, 17. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os o mundo todo, santifica todas as pessoas, santifica-os, os eleitos, pela tua verdade. A tua verdade, né? A tua palavra é a verdade. 19 agora. 19. Em benefício dos eleitos, eu me consagro. Em benefício dos escolhidos, eu me consagro. Em benefício de todo aquele que teve o nome escrito no livro da vida, eu me consagro, para que, igualmente, eles sejam consagrados pela verdade. Agora aqui, 20. Não oro somente por estes, né, discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, também pelos eleitos, pelos predestinados, pelos escolhidos que estavam, né, não só em Jerusalém, mas também nos confins do mundo. Ou seja, todo aquele que queriam crer era aquele que tinha seu nome escrito no livro da vida, que crê em mim por intermédio da mensagem deles, da graça. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. O mundo conheça que eles foram predestinados, eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. Tem mais? Tem mais. João capítulo 10. Vamos agora para João capítulo 10, versículo 11. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelo mundo. E aí? O que é que você me diz? Você que é doutor, pós-doutorado, né, em teologia, na religião adventista do sétimo dia. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. Jesus iria para a cruz, derramar a sua vida, morrer, derramar o seu sangue. O bom pastor, Jesus na cruz, deu a vida pelo mundo. Está escrito isso? Suas ovelhas, seu povo, os eleitos, predestinados, os seus escolhidos, as ovelhas. Calma. 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço o meu povo, conheço os eleitos, conheço os escolhidos, conheço todo aquele que foi destinado, predestinado pelo Pai.
as ovelhas, são chamados de ovelhas, e sou conhecido pelas minhas ovelhas, pelo meu povo, pelos escolhidos. Calma. Tem mais. Tem mais. Versículo 16 agora. 16. Ainda tenho outras ovelhas, os gentios, que não são deste aprisco, judeus, os quais devo, da mesma maneira, trazer. Elas ouvirão, porque são eleitas, a minha voz, e haverá um só rebanho e um só povo, os predestinados. Calma. Versículo 20. Versículo 20. E muitos deles murmuravam, ele tem um demônio. O irmão Van tem demônio, porque está falando uma heresia. Não prega graça, não é da livre, é da escrava. Pense como você quiser, eu estou expondo as Escrituras. E muitos deles murmuravam, ele tem um demônio, e enlouqueceu, porque vós o escutais, né, os pastores de hoje. Não assiste esse canal Metanoia da Graça, isso é uma heresia, tem um demônio, né? Porque fala de predestinação, de eleição, né? Da salvação não se perde, porque a eleição de Deus foi incondicional. Não assista este canal Metanoia da Graça, porque você vai ser liberto ou liberta para a glória de Deus. 21. Outros ponderavam, essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Eleição, predestinação, salvação eterna e não se perde, não é de alguém que tem demônio. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Tem mais? Tem mais. Versículo 22 agora. 22, presta atenção no 22. Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. 23. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. 24. Então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Indagava, né? Como é que você entende a doutrina Como é que irmão Van entendeu a doutrina da predestinação, da escolha de Deus, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Como é que o irmão Van diz que não tem o livre-arbítrio? Como é que o irmão Van, do canal Metanoia da Graça, ensina isso? Até quando nos deixarás em dúvida? Eles, os doutores da lei. Se és o Cristo, dize-nos claramente. 25. Respondeu-lhe Jesus: eu já vou-lo disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em nome de meu Pai testemunham a meu respeito. Vocês não vão acreditar na predestinação, na eleição, na escolha, né? E que Jesus morreu para salvar apenas os eleitos, ou seu povo, como queira. Vocês não vão acreditar. 26, presta atenção agora aqui. 26. Mas vós não credes. Vocês não acreditam na predestinação, na eleição, na escolha soberana de Deus. Vocês não acreditam que Jesus morreu e ressuscitou apenas pelo seu povo ou por suas ovelhas. Vocês, doutores da lei, vocês, pastores, não acreditam, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. Não é povo de Deus. Vocês, doutores da lei, não faz parte dos eleitos, dos predestinados, dos escolhidos?
antes da fundação do mundo. Ou seja, o nome de vocês, doutores da lei, não estavam escrito no livro da vida. 27, olha o 27. As minhas ovelhas, os escolhidos, os eleitos, os predestinados, né? O meu povo ouve a minha voz. Eu as conheço, só conheço o meu povo, só conheço os eleitos, só conheço os predestinados. Meu povo, todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida, elas me seguem. 29. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus deu a vida eterna a todo aquele que teve o livre-arbítrio. Não, Jesus, eu quero a vida eterna. Eu dou a vida eterna somente às minhas ovelhas, aos eleitos, aos predestinados. Só os predestinados receberam a vida eterna. Antes da cruz, depois da cruz, antes de 70, depois de 70, só os eleitos tiveram seus espíritos aperfeiçoados para a vida eterna. Todos, não, eu lhes dou a vida eterna, elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. E 29, meu Pai que as deu, aqui ó, meu Pai que as deu é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Agora, fechando isso aqui, né, com chave de ouro, com entendimento perfeito, né, nas Escrituras, né, com uma concordância, para você não ter dúvida nenhuma da eleição, da predestinação, que a salvação não se perde, da eleição de Deus, que Jesus morreu e ressuscitou apenas para os eleitos. Olha só, vamos para Atos, capítulo 13, versículo 44, olha só, isso aqui é uma bomba no meio do adventismo do sétimo dia. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Quase toda a população da cidade. Olha só, embora que isso aqui seja um exagero, mas foi mais ou menos isso. Muita gente, milhares e milhares e milhares de pessoas estavam lá para ouvir Paulo falar. 45. Entretanto, quando os judeus observavam a multidão, ficaram tomados de inveja e de forma desrespeitosa e ultrajante contradiziam o que Paulo pregava. Paulo, toma lá. Salvação para os eleitos, salvação para os predestinados, só serão salvos a vida eterna, né? E os espíritos aperfeiçoados, todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Fora isso, é perdição. Salvação sem jejum, salvação sem dízimo, salvação sem apresentar a criança no templo, salvação sem a tal da Santa Ceia, pãozinho com suco, com essa pobreza de conhecimento da religião. Salvação sem ungir ninguém com óleo. Salvação já partiu da eternidade, veio de Deus para o coração do homem. 46, ele diz: então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmavam: importa que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais, e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. O assunto aqui não era salvação da mente, não. Era salvação para a vida eterna. Ou seja, salvação do Espírito. 47, ele diz: portanto, dessa maneira, o Senhor nos ordenou: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Tu, Paulo, leves até os confins da terra. Atos 1:8. 48 agora. Olha só, olha a bomba aqui. Olha só.
Ao ouvirem esta declaração, os gentios se alegraram sobremaneira. Lembra que Jesus disse em João capítulo 10, né? Ele diz, ainda tenho outras ovelhas. Está aqui, ó, gentios. Se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor, e todos quantos haviam sido escolhidos, todos quantos tiveram seu nome escrito no livro da vida, todos os eleitos, todos os predestinados, né? Todos quantos haviam sido escolhidos, predestinados, eleitos para a vida eterna, creram de coração. E aí? Eu pergunto para os doutores adventistas, onde está o livre-arbítrio aqui? Se você me encontrar o livre-arbítrio aqui, escreva aqui embaixo, por favor. Amém? Próximo estudo, meu irmão, para a gente fechar aqui. Aqui, vou falar sobre que Deus só salvou todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Fora isso, salvação que eu estou falando para a vida eterna. Ok? Cristo morreu somente por seus eleitos, escolhidos, né? Ou foram predestinados para a vida eterna. Amém? Deixa teu like, se inscreva aí, dá uma força aí ao irmão Van, aqui direto de Cabedelo. Paz a todos. Se algum teólogo nesse texto, nessa passagem, encontrar o livre-arbítrio aqui, deixa escrito aqui, eu desfaço tudo o que eu disse. Paz do Cristo eterno.